Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We all know the song, "It's great now that we have been lost to be found." Todos nós conhecemos a música "É maravilhoso agora, depois de termos estado perdidos, sermos encontrados." Mas não basta apenas ser encontrado. Queremos ser encontrados fiéis. E a única maneira de sermos encontrados fiéis é se compreendermos a verdade profética. Ao longo do livro do Apocalipse, o que vimos foi a verdade profética sendo ensinada a nós por João. Agora estamos prontos para o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Pegue sua Bíblia e leia. Muitas pessoas dizem que o livro do Apocalipse é difícil de entender e compreender. Uma das razões para isso é a repetição de termos que podem nos atrair. Podem ser interessantes, como a besta, a prostituta ou o dragão. O problema é que precisamos entender que esses termos têm significados específicos no livro do Apocalipse. O capítulo 17 vai se aprofundar bastante para nos ajudar a compreender esses termos. Então, vamos ao versículo 1 de Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Sabemos que os juízos das taças contêm a ira de Deus. Um desses anjos, relacionado à ira de Deus, veio até João e lhe disse, e falou comigo, dizendo, vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. Esse é o primeiro termo que precisamos entender. Já o mencionamos anteriormente, mas vamos ser mais específicos e precisos sobre o que é essa prostituta. Não me refiro a uma mulher específica, mas falando profeticamente, quando mencionamos fornicação, prostituição ou prostituta, estamos falando de idolatria, uma religião que não está em consonância com as verdades das Escrituras. Portanto, o que precisamos perceber nesta passagem é que existe uma besta. E já falamos sobre isso. Como essa besta é um império. Há uma conexão entre a besta e a prostituta, ou essa mulher. O que eu quero que você veja é fundamental. No início, o que atrai as pessoas a abraçarem as leis, o caráter, os costumes desse império e a fazerem parte dele é essa religião idólatra. Uma religião que é sinônimo de fornicação. Ou seja, que gratifica a carne. Ela faz o que queremos que faça. Na verdade, coloca o homem no controle da religião. Não é como a verdadeira religião bíblica, que exige que nos submetamos, que reconheçamos a autoridade, que façamos o que a palavra de Deus nos ordena. Não, aqui prostituição, fornicação, espiritualmente falando, é quando cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, e isso se torna a sua religião. Observem o que diz o texto ao final do versículo 1. Lemos que esta prostituta está assentada sobre muitas águas. Aqui, novamente, a expressão muitas águas se refere a um corpo d'água físico? Não, não se refere. Quando falamos de muitas águas, estamos nos referindo a uma multidão, uma grande multidão de pessoas. Então, o que descobrimos é que esta religião governará. Lembre-se, ela está assentada sobre muitas águas. Ela governará a terra. Vimos como a religião do império, a religião do anticristo, será um governo mundial único. Bem, vamos passar para o versículo 2. Aqui podemos ler que os reis da terra se prostituíram com ela, entregando-se à fornicação e ao adultério. Por causa disso,
Lemos que os que habitam sobre a terra. Agora, pare por um momento. Vimos repetidamente no livro do Apocalipse o termo os que habitam sobre a terra, assim como os que habitam no céu. E eu já mencionei várias vezes que os que habitam sobre a terra são aqueles que se entregam a um padrão mundano, a uma maneira mundana de pensar, os que seguem as paixões da carne. Vemos aqui que esses indivíduos se embriagarão. E o que isso significa? Que estão fora de controle, que não viverão de acordo com os padrões, com moderação, seguindo os parâmetros do Deus Todo-Poderoso. Estarão fora de controle, aqueles que habitam sobre a terra, por causa do vinho da sua prostituição. O que João fez aqui foi nos dar uma compreensão adequada da besta. E qual é a principal característica dessa besta, desse império? Será a idolatria, ou o que as Escrituras chamam de prostituição ou fornicação. Bem, vamos passar para o versículo 3. João está falando e diz: "E ele me conduziu em espírito a um deserto." Aqui está outro termo, deserto. Voltando à lei, à Torá, vimos que o termo deserto tem a ver com aqueles que se tornam absolutamente dependentes de Deus. Lembre-se como Deus conduziu os filhos de Israel ao deserto com o propósito de ensiná-los a dependerem, a confiarem, a andarem com Ele. Então, o que podemos observar aqui é que João receberá a informação clara, a revelação referente aos últimos dias, ao que acontecerá ao final desses 7 anos. Ele receberá essa informação porque o Espírito de Deus o está guiando para se tornar dependente de Deus. Deixe-me compartilhar com vocês um conselho sábio. Só quando nos aproximamos da verdade espiritual e desejamos colocá-la em prática em nossas vidas, só quando o fazemos compreendendo nossa absoluta dependência de Deus para todas as coisas. Se Deus não iluminar essas palavras para nós, se Ele não se tornar nosso mestre, então não as interpretaremos corretamente. Se não as interpretarmos corretamente, não seremos capazes de segui-las em nossas vidas e sermos encontrados. Como disse no início do nosso estudo, para que sejamos encontrados fiéis. Então, observe novamente o versículo 3. Ele foi conduzido em espírito a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta. O que vemos aqui é que a besta, esse império, eu já me referi ao fato de que se trata de prostituição, que é idolatria, essa religião imprópria, esse estilo de vida que está em conflito com as leis, com os estatutos, com os mandamentos de Deus, que será a característica que realmente define este império do mal nos últimos dias. Então, lemos: João viu uma mulher assentada sobre uma besta. Que cor é essa besta? De cor escarlate. Muitos estudiosos acreditam que a cor escarlate se refere ao pecado. E isso pode ser visto na próxima frase. Por quê? Bem, lemos da metade do versículo 3. Esta besta estava cheia de nomes, nomes de blasfêmia. Vimos que o termo nome nas Escrituras não apenas revela a identidade, mas, mais importante, revela o caráter dessa besta. O que essa besta é, o seu caráter é blasfemo. Ou seja, a sua natureza, o seu desejo é fazer o que vai contra o caráter de Deus. Falando sobre o rumo que este livro está tomando, estamos em Apocalipse 17 e, em alguns meses, estaremos em Apocalipse 20. O capítulo 20 do Apocalipse fala sobre o reino milenar. E se você estudar bem sobre o reino milenar, descobrirá que o Estado de Direito lá é a lei de Deus, a Torá. E sabemos que a Torá expressa o caráter de Deus. Em outras palavras, seria assim: se Deus se tornasse homem, da maneira como o fez, esse homem viveria em obediência à lei. O que isso significa?
que ele não pecaria. Esse é o caráter do reino. Um reino de justiça, um reino de paz. E o que é paz? Paz é o cumprimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então lemos aqui no versículo 3 que esta besta estava cheia de nomes de blasfêmia, e este império também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora vamos nos aprofundar na compreensão desta besta. Muitas pessoas pensam que esta besta se manifesta pela primeira vez nos últimos dias, mas não é o caso. Como já falamos, voltando a Apocalipse 13, não há nada de novo sobre esta besta. Esta não é a primeira aparição desta besta no mundo. Veremos de forma inegável que esta besta já se manifestou 6 vezes antes. E chegaremos a isso em breve. Observe o que diz aqui. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aprenderemos em breve que esses 10 chifres também se referem a 10 reinos. Portanto, este império será vasto. Ele será composto por 10 reinos. E onde há reino, há também 10 reis. Passemos ao versículo 4. A mulher estava vestida de, e a palavra é argamã, um roxo intenso, ou púrpura. A palavra púrpura, o termo argamão, está associado à realeza. Assim, este reino se mostrará como algo real, o que pode levar alguns a interpretá-lo como celestial. A ideia é que ele é sobrenatural, não é deste mundo, e é por isso que todos precisam se submeter a ele. Novamente, versículo 4. A mulher estava vestida de argamão, púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E em suas mãos segurava um cálice de ouro. O que o cálice tem a ver com isso? A consumação, a destruição, segundo as Escrituras. O que ela consome? Lembre-se do princípio de que nos tornamos aquilo que consumimos. Portanto, o texto diz que ela segurava um cálice de ouro, que parece belo e valioso, parece importante. Mas o problema é que é um cálice que engana. Por que eu digo isso? Continue lendo. Ele estava cheio de abominações, cheio de imundície e cheio de prostituição. O que a Escritura está tentando fazer aqui é o seguinte. Ela está tentando nos mostrar que o resultado dessa religião... Lembre-se, classificamos a prostituição como idolatria. E é essa forma de idolatria que realmente caracteriza a besta, o império. O que concluímos é o seguinte. Parece bom de um ponto de vista externo, é desejável, é precioso aos nossos olhos, aos olhos do homem. Mas quando olhamos para essa religião, descobrimos que ela está cheia de abominações. E essa palavra é forte, significa em conflito com a santidade, o oposto da vontade de Deus. É algo que exala mau cheiro, algo repulsivo para Deus. Por isso diz que é imundo. Passemos ao versículo 5. Em sua testa estava escrito o nome. Observe esse nome. É mistério. Um nome misterioso. Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Precisamos agora fazer uma pequena pausa porque, muitas vezes, quando alguém ouve falar da Babilônia, quer correr para aquele lugar no Iraque hoje. Mas aqui está o problema. Precisamos lembrar que João, cujo nome é Yohanan, um nome hebraico, ele veio de uma perspectiva bíblica. Quando o termo Babilônia é usado no Antigo Testamento, de um ponto de vista profético, às vezes não se refere à localização física da Babilônia, mas sim a outro conceito, o exílio e suas consequências. Então, quando o leitor, o público original, ouviu falar sobre Babilônia, a Grande pensou sobre o que o exílio traz. Essa dor, esse sofrimento. O exílio, a Babilônia, é uma expressão de julgamento. E onde vamos chegar nesta parte do livro do Apocalipse? Veremos o juízo,
a ira consumidora de Deus sendo derramada sobre esse império. É por isso que a chamamos de Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Observe o versículo 6. João ainda está recebendo a revelação. Ele vê a mulher que estava embriagada. Esta é a segunda vez que ela se embriaga com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Ieshua. Aqui vemos duas importantes verdades bíblicas. Primeiro, o sangue. Há muitas implicações e interpretações para a palavra sangue. O que ela tem a ver com a morte? E o que impulsiona este império? O que faz com que este império esteja fora de controle é o seu desejo. Por quê? Seu desejo desenfreado por uma coisa só: o sangue dos santos. O termo aqui se refere aos que caminham segundo o caráter de Deus. E quando se fala do caráter de Deus, o que o define? O que encontramos? Aqueles que têm o testemunho de Ieshua. Então, quero que vocês vejam uma conexão aqui. A Escritura está comparando aqueles que são santos, os que vivem uma vida santificada, e os que têm o testemunho. Eles testemunham não apenas com palavras, dizendo, eu creio em Ieshua, mas eles têm o testemunho, a conduta, o comportamento que Ieshua demonstrou. Finalmente lemos ao final do versículo 6. João está falando e diz, fiquei admirado com a aparência deste império. Ele está dizendo que ficou muito admirado. Nós já falamos sobre este império, e agora precisamos entendê-lo de forma mais específica. Não se trata apenas de seu caráter, mas de como esse império se manifestou no passado e como se manifestará no futuro. Passemos ao versículo 7. E o anjo me disse, por que você está admirado ou surpreso? Pois eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. O que é? Observe o que ele diz. Literalmente está escrito que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, para o que João está se preparando? Ele está se preparando para nos dar uma visão mais ampla, uma melhor compreensão desta besta, deste império. E observe para o que ele chama nossa atenção. Está relacionado à prostituta, mas também a essas 7 cabeças. Precisamos ter uma compreensão adequada das 7 cabeças e desses 10 chifres. Observe o versículo 8. E as bestas que você viu era e já não é. O que compreendemos aqui é que essa besta tem o hábito de aparecer em épocas específicas e depois desaparecer. Veja o que ele diz aqui. Mais uma vez, da metade do versículo 8. A besta que você viu era e já não é. Continuando diz, há de subir do abismo. Isto é, ela é inspirada por Satanás. Portanto, ela era, não é e será no futuro. O que isso significa? Será nos últimos dias. Ela sobe do abismo, mas caminha para a destruição. Então aqui temos uma bênção para nós. Deus está nos dizendo que, ao final, embora esta besta vá subir ao poder, veremos que ela crescerá em riqueza e influência sobre todo o mundo. E de um ponto de vista externo, vai parecer que é bem-sucedida, suntuosa, cheia de prosperidade e com poder supremo. Mas no fim, ela subirá do abismo e virá para a perdição. Na última parte do versículo 8, nós lemos: E os que habitam na terra, diz, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da criação do mundo, ficarão admirados quando a virem. Ou seja, quando virem a besta, porque ela era, agora não é. O que João disse 3 vezes, se você prestou bastante atenção, é que essa besta era e não é.
mas ela será. Ela é de natureza satânica e, em última análise, será destruída. E a única esperança que você tem de ser vitorioso sobre essa besta é não fazer parte deste falso império e se seus nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, vamos parar um pouquinho. Precisamos nos concentrar um pouco nesta frase. O livro da vida. Pois o termo vida, quando analisado profeticamente segundo as Escrituras, vemos que há uma conexão entre vida e reino. O que quero dizer com isso? Quero dizer que somente quando demonstramos o caráter do reino, que realmente vivemos a vida que foi santificada, ou seja, a vida para a qual fomos separados com base em nossa experiência de salvação. É a vida que o sangue do Messias nos capacitou a viver por meio da redenção. Portanto, vida é sinônimo de redenção. E a redenção é o meio pelo qual nos tornamos povo do reino. Em vez de pertencermos a este mundo que está caminhando para a destruição. Agora, o importante é o que encontramos no versículo 9. Nesse versículo, temos a definição mais clara deste império, e nós recebemos as ferramentas para compreendê-lo. Observe o versículo 9. Ele diz que isso exige sabedoria para o entendimento. Entendemos aqui que, para entendermos corretamente, precisamos de sabedoria. A sabedoria nos dá a capacidade de discernirmos sobre este império maligno. E o que encontramos aqui? Ele diz: as 7 cabeças também são 7 montes, ou montanhas. Devemos ter agora muito cuidado. O que provavelmente você já ouviu, na maioria das vezes, é que as 7 colinas. Existe a cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes, que é Roma. Da mesma forma que há pessoas que querem correr para a Babilônia, literalmente, para essa cidade, agora há pessoas que querem correr para Roma. Entenda isso simplesmente como Roma, ou mais precisamente, o Vaticano. Vou compartilhar algo com você. Embora o Vaticano e todas as religiões que não são fiéis às Escrituras abracem este império, precisamos vê-lo de forma mais ampla. Não podemos simplesmente definir esse império como o catolicismo. Isso seria inválido com base no que as Escrituras revelam. Por que eu digo isso? Vamos olhar novamente para o versículo 9. Descobrimos que esta besta, este império, tem 7 cabeças, o que significa que são 7 períodos do tempo. Por que eu digo isso? Porque também existem 7 colinas, e 7 colinas, biblicamente falando, a colina ou o monte é onde fica a sede do governo, ou do reino. Então, o que ele está tentando nos dizer é que isso é o que você viu, o que era e não é mais. São impérios. Eles são sedes de governo que podemos discernir observando o passado. Por que digo isso? Continue lendo. Porque diz aqui que elas estão sobre as quais a mulher está assentada. Então ela teve influência em cada um desses impérios. E encontramos aqui no versículo 10, que são também 7 reis. Então, essas 7 cabeças também são 7 sedes de governo. Ou seja, são 7 reinos. É aqui que isso se torna muito importante. João nos dá uma regra para nos ajudar a entender do que ele está falando. Porque ele diz nessa passagem das Escrituras, veja, por favor, no versículo 10. Ele diz, 5 deles já caíram. Quando ele diz reis, ele está falando de reinos ou impérios anteriores. 5 deles caíram. Você deve se lembrar que, quando estávamos em Apocalipse 13, mencionei que isso seria mais específico. O que foi dito, então, ficará mais claro agora. E entendemos que 5 caíram. Quem são eles? São o Egito, a Assíria, a Babilônia, os Medos e os persas e os gregos. São esses 5 impérios que se opuseram aos planos de Deus, que perseguiram o povo judeu e foram contra o que Deus estava tentando estabelecer. E descobrimos que esses 5 já caíram, mais uma vez. Egito, Assíria,
Babilônia, os medos e os persas, e o quinto, os gregos. Portanto, esses 5 impérios já caíram. Observe o que vem a seguir. Um ainda existe e o outro. Então, o 6º reino é o Império Romano. Perceba aqui uma coisa. Naquela época, não havia uma forma adequada, biblicamente falando, de unir Roma e ao catolicismo. Não havia uma forma adequada, biblicamente falando, de unir Roma e o catolicismo. Isso aconteceu cerca de 200 anos depois. Então, estamos falando de um Império Romano. O versículo diz que esse é o Império Romano, e depois diz: e será. O quê? Este 6º reino será por um tempo, e depois não mais. E na metade do versículo 10, mas acontecerá que ele permanecerá por pouco tempo. Versículo 11, a besta que era e agora não é. Essa é a 3ª vez que menciona a besta que era e agora não é. Ela é também o quê? Ela é o 7º, e ele é o 8º. Por que o 8º? Porque 8 significa novos começos. 8 significa o reino. Então, o 7º virá por um curto período. Irá embora e depois retornará como o 8º e chegará ao fim. E o reino de Deus será estabelecido. Portanto, compreender esta besta é fundamental, assim como chegar ao entendimento correto dos últimos dias. Encontraremos isso em termos mais específicos quando continuarmos na próxima semana em Apocalipse capítulo 17. Que Deus o abençoe ricamente. Richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.